Salmo 22, diz assim a palavra do Senhor: Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Olha Jesus Cristo, isso aqui é Jesus Cristo falando, amém, igreja? Isso aqui não é Davi escrevendo o Salmo, não. Isso aqui é o próprio Jesus Cristo falando. Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Naquela cruz, igreja, Jesus se viu aparentemente desamparado, porque ele olhava para um lugar, olhava para o outro e não tinha ninguém ao seu redor, humanamente dizendo, que poderia ajudar. Todos, ou não é? Queria ver o seu fim, e muitos ainda debochando, ainda muitos dizendo para ele: você não é o rei, você não é o rei dos reis, você não é aquele que veio para salvar, você não é aquele que veio mudar a história de vida do povo, de fazer um povo para você. E Jesus olhava para os céus e dizia: Deus meu Deus, por que me desamparaste? Igreja, na sua vida, muitas das vezes, você se vê desamparado também. Desamparado da esposa, desamparado do marido, desamparado dos filhos, desamparado de um vizinho, desamparado de uma pessoa que você muito ama. E você olha e nada, olha e não vê, olha e não vê. Isso que Jesus estava pensando, isso que estava passando sobre o coração dele. Aí diz: contudo, tu és santo. Em meio ao sofrimento, naquela tribulação, naquela angústia, ali na cruz, porque ele ficou 6 horas naquela cruz, não é, igreja? Desde das 9 da manhã até 3 horas da tarde, da hora sexta à hora nona, né? Que a Bíblia diz. Por causa de quem, igreja? Por causa de mim só. Diga amém, igreja. Por causa de quem? Por causa de todos, até mesmo aquele que não tinha nascido, como é o nosso caso. Como é o caso daqueles que não estavam nem aí com ele, mas ele ficou 6 horas naquele sofrimento lá. E aqui embaixo ele diz o que? Contudo, versículo 3, contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Em meio ao sofrimento, em meio à luta, mas Jesus, amém, igreja, não deixou de dizer para Deus que ele era santo, não deixou de reconhecer o senhorio de Deus. Agora, o ser humano, muitas das vezes, vem uma tribulaçãozinha que, é claro, não é nem aos pés dessa, de ser crucificado. Essa foi a última, foi o máximo, amém, igreja? E por sinal era uma pena máxima naquele tempo, era a morte de cruz. Não foi só Jesus, não. Quem está compreendendo? Todos que faziam uma barbaridade, a tamanho, e é essa que julgaram que Jesus tinha feito, era feito o quê? A morte de cruz. E eles crucificaram Jesus, como se Jesus estivesse feito tamanha barbaridade. Mas Jesus fez só para o quê? Só para salvar o povo dele, salvar o que eles conheciam, salvar somente aquela pessoa que ele conheceu? Não. Salvar só os discípulos que andavam com ele? Não. Salvar a todos. Em meio ao sofrimento, ele diz: oh meu Deus, eu entendo, Pai, que o Senhor é santo, o Senhor está entronizado, o Senhor está no trono.
Em outras palavras, é Deus que permitiu tudo aquilo. Agora, de repente, a pessoa está passando uma luta pequena, como eu estava dizendo, e ela já blasfema contra Deus. Ela fala: oh Deus, pelo amor de Deus, Senhor, pelo amor de Deus, já reclama de Deus. Quem está compreendendo, igreja? Mateus 27, 49. Abre aí, por favor. Mateus 27, 49. Olha o que o povo dizia quando viu aquele sofrimento. Olha o que o povo dizia. O povo que queria ver a derrota, como hoje tem ainda, amém, igreja? Não tem um povo que quer ver a sua derrota, que quer ver a sua queda, que quer ver a sua fraqueza. É ou não é? Igreja, quem aqui, seja sincero, quem aqui quando o outro cai, toma um tropeção e cai, você dá risada? Quem aqui? Não deve fazer isso não, amém? É a mesma coisa como se a pessoa visse o outro na lona e ela ficava o quê? Aí, ó, bem feito, bem feito. Estou falando para você ir na igreja, você não quer? Aí, ó, é a mesma coisa disso. Quem está compreendendo, igreja? Não dê risada não, porque é como se fosse, é como se a pessoa visse uma outra lá embaixo e ela ficava dando risada, ficava debochando. Olha o que esse povo, quando viu Jesus lá em Salmo 22, que nós acabamos de ler esse trechinho. Vamos para Mateus 27, 49, né? Vamos lá. Mateus 27, 49. E outros, porém, diziam. Aí, ó. Quem trouxe a Bíblia hoje, igreja? Outros, porém, dizia o quê? Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Está vendo, igreja? Vai pensando nisso. Lá no Salmo que nós acabamos de ler, o próprio Jesus diz: Senhor, o Senhor é santo, o Senhor está entronizado. Em meio ao sofrimento, em meio às dores, sofrimento, angústia, aqui o que o povo olhava o sofrimento de Jesus e falava? Deixa. Quando Jesus falava em hebraico, não é? Na língua daquele tempo, em latim, enfim. Aí, o que o povo falava quando via Jesus? O que o povo dizia? Deixa ele. Ele está chamando por Elias. Ele está chamando por algum dos deles. Então, deixa para ver se ele vem salvar. Quando você está na lona, na derrota, chorando, se você não levantar os seus olhos para os céus, como diz o Salmo 121, porque é de lá que vem um socorro. Se você não levantar os olhos para os céus e pedir socorro de Deus, muitos olham para você e falam o quê? Deixa ela vai na igreja, ela diz que é poderosa, ela fica devolvendo dízimo, ela fica devolvendo oferta, ela vai para a igreja toda terça, sexta, domingo. Deixa para ver se o Deus do apóstolo Valdemiro, deixa para ver se o Deus dos bispos, deixa para ver se o Deus do pastor dela vem salvar ela, deixa ela, se vira. Falaram o que para Jesus, quando ele estava lá, na língua dele? Deixa para ver se Elias vem salvar. Elias é o próprio Deus, deixa para ver se ele vem salvar. Porque ele está no sofrimento, ainda ele está falando que o Deus é o santo de Israel, que o Deus está entronizado. Em outros pensamentos, ele está dizendo que existe um Deus mesmo que está sobre ele. Então deixa para ver se esse Elias vem salvar ele. Coisa gostosa de escutar. Versículo 50. E Jesus, chamando outra vez com grande voz. Aí, no desespero você não grita, igreja? Quem já gritou no desespero aqui? Quem já chorou alto no desespero?
Quem já chamou por alguém no desespero, estava perdido, sei lá. Jesus também, igreja. Não esqueça que nós estamos lendo aqui Jesus homem, como nós. Amém, igreja? Nós estamos lendo aqui Jesus homem, como eu, como você. E o versículo 50, o que é que diz? Aí, ó. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, igreja. Fenderam-se as rochas. Olha o grito que Jesus deu. Um grito tão grande que o quê? Fendeu a rocha, quer dizer, partiu, né? Aqueles buracos na rocha. Vai entendendo. Já imaginou só? A pessoa dá um grito para quebrar uma rocha, para fender, para abrir uma valeta na rocha. A pessoa dá um grito para fazer o quê? A terra estremecer. Olha o grito que Jesus deu. Pastor, por que ele deu esse grito, pastor? Hoje, para a gente ter vitória. Esse santuário foi o próprio Jesus. Esse véu era o próprio Jesus, o véu do corpo dele. O véu no santuário representava ali a entrada de uma pessoa até o sacerdote na época, para contar ali as dificuldades da pessoa, para o sacerdote ajudar ela. Quem está entendendo, igreja? É como se fosse esse altar. Esse altar aqui tinha um véu. Tinha um véu tampando. Aí o sacerdote, o pastor na época, ficava sentado e a pessoa de um a um entrava na portinha do véu e conversava com o homem de Deus naquele tempo. Você está compreendendo ou não? Depois, até aqui no versículo 50. Daí para frente esquece disso. Não existe mais isso. Não tem mais, só o centro de macumba, né? Não tem mais altar com essa cortina separando, não. Se fizer isso é macumbeiro, porque a Bíblia diz: o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. O véu representa Jesus Cristo. E o mesmo Deus, igreja, que fez rasgar esse véu para que nós tenhamos acesso ao Senhor hoje. Você vê, se algum dia, algum momento na sua casa, lá sozinho, no meio do mato, no banheiro, aonde você estiver, se você dobrar o joelho no chão e falar com o Senhor, você pode ver que Ele vai te responder. Ele te responde. Por quê, pastor? Porque já não tem mais véu cercando Ele ali não. Hoje nós temos acesso direto da presença do Senhor. Quem está compreendendo isso, igreja? A terra tremeu. A terra tremeu, igreja. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam as rochas, abriram-se o sepulcro, e muitos corpos de santos, amém, igreja, que dormiam, ressuscitaram. Olha como foi forte. Olha como esse episódio, o único, como foi forte isso. O véu rasgou de lá de baixo. Quer dizer, já não é nem normal. É ou não é? Já não é nem normal. O certo seria rasgar de baixo para cima. Mas já rasgou de cima para baixo.
simbolizando do quê? Que quando nós precisamos, quando entramos na presença de Deus, nós olhamos para o alto, porque é de lá que começa a grandeza que você precisa. É de lá. O seu socorro começa de onde, igreja? De lá. Digam graças a Deus. Quem está compreendendo isso, igreja? A terra tremeu. As pedras fizeram cavidade, que até hoje não se fecharam. Você vê as cavidades que tem as pedras? As pessoas até passam dentro, não é? Muitos lugares é tão grande que as pessoas até passam dentro. Foi nesse momento, as pedras abriram, as montanhas abriram o quê? Buraco. O grito que o Senhor Jesus deu. Esse grito pedindo socorro para mim, pedindo socorro para você. Esse grito não foi pedindo socorro para que Deus tivesse misericórdia dele. Tanto é que ele falou assim, na angústia, ó Senhor, Deus meu, afasta, se possível, esse cálice. Ele sabia que ele tinha vindo para isso. Ele sabia que ele podia fazer o que fosse, mas Deus não ia inocentar ele, porque foi para isso que Deus deu o seu único filho para a salvação de nós, para a nossa salvação. E ali ele deu aquele grito, simbolizando o quê? Que na sua vida hoje ninguém te para, porque o sacrifício principal Deus já fez para você. Diga graças a Deus, igreja. Lá em João 8, Evangelho. João está para trás, está para frente. Frente. Olha o que está escrito em relação a isso, igreja. João 8. Seguindo aí os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, aí depois entra em Atos. João 8, a partir do versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? Passar a conhecer as Escrituras, passar a organizar a Bíblia no seu pensamento, conhecer a verdade. O único livro verdadeiro é a palavra. Conhecer a verdade é a pessoa que dizer não todas as coisas, dizer não àquilo que não pertence, que ele sabe que não pertence a Deus. Por isso que ele diz: conhecereis o que, igreja? A verdade, e ela te liberta. Conhece, procura vir na igreja. Todo dia que você vier, Deus dá uma palavra diferente. Deus dá uma palavra diferente. Vai conhecendo a verdade. Pastor, eu não sei ler, por isso que eu não tenho Bíblia. Não tem problema. Vai vindo. Você que sabe ler, compra uma Bíblia, traz. Vai conhecendo o Evangelho, vai conhecendo a palavra, vai exercitando a sua mente, o seu coração na palavra de Deus, vai praticando o que você escutou hoje. Amém, igreja? Vai praticando aquilo, porque o Senhor Jesus, ele diz, um pouquinho para frente aí, no capítulo 10, também no versículo 10, eu acho, né? Abre lá. Isso mesmo, 10:10, olha que gostoso. Deus está falando hoje de toda quanto é parte. Amém, igreja? Ele diz, o ladrão, em relação à vida que ele deu com nós. Ele diz o que, igreja? O ladrão vem somente para roubar. Você conhece, né, igreja? Você conhece isso, né?
O ladrão vem somente o quê? Para roubar, para fazer o que mais? E aí? Jesus dizendo, eu vim para que alguns, digam amém, igreja, hein? Para que tenham, no plural, ó, tenham vida, e essa vida, que jeito? Com abundância. Essa vida não é mesquinha, não. Não é vida de podridão, não. Não é vida que a doença sai daqui e prega aqui, não. Ah, hoje eu passo bem financeiramente, mas o mês que vem não sei. Não, essa vida que Jesus tem para te dar, igreja, foi para isso que ele veio. Apocalipse. Faz lembrar de uma passagem lá de Apocalipse. Um pouquinho mais para frente ainda. Apocalipse capítulo 1. Abre aí, por favor. Ó, lá na frente. Abre lá. Isso é maravilhoso. Ô, Jeová, vai falando. Ó o que diz lá a igreja. Capítulo 1, versículo... versículo 5. 5. Diz assim a Bíblia: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Por que ele diz fiel testemunha? Porque ele sabe do seu sofrimento, igreja. Hein? Não sei se você reparou, mas quando eu estava orando, eu estava chorando aqui. Saber que tem muitos que sofrem, que gemem e não está vendo uma saída. Às vezes eu não posso estar na sua casa. Às vezes eu não vou dar o meu telefone para todo mundo. Não é, igreja? Eu não vou aqui pegar. Cadê um cartão aqui, missionário? Tem? Pega lá uns par dele lá. Pega lá, põe para mim ali. Eu não vou aqui entregar cartão meu, o meu telefone, o meu e-mail, para você ligar para mim quando a coisa está preta. Por quê, pastor? Eu não vou conseguir atender todos. Quem está compreendendo? Eu não vou aqui te dar um cartão disso aí e falar, ó, quando você ficar no sufoco lá, você me liga. Distribui cartão para todo mundo. Não, porque eu, com a minha pequenez, com a minha limitação, eu não vou poder fazer isso. Mas quem pode? A testemunha, a fiel testemunha, que é quem? O próprio Jesus. Fiel, aí ó, e da parte de Jesus, a fiel testemunha e primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Igreja, o que é primogênito? Quem sabe? Primeiro primogênito dos mortos. Por que dos mortos? Porque foi o único que morreu, ressuscitou. Não teve mais ninguém. A Bíblia diz isso, né? Não tem ninguém que desce a sepultura e volta de novo. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o que mais ele diz? E o soberano. O que é soberania? Está acima de todos. O soberano dos reis. Eita, coisa maravilhosa. É gostoso de se escutar. Diga comigo assim: Jesus
Diga, está acima dos reis. Diga, está acima de todos. O soberano está acima dos reis. Lá atrás, aonde nós estávamos, lá em Mateus 11. Pastor, eu não quero abrir mais não, vou só escutar o senhor falar. Amém. Mateus 11, no versículo 28, a Bíblia diz assim, ó, em relação a isso, ó. Ó o soberano aqui, ó. Você sabe já essa passagem. Ele diz, ele chamou para ele. Ele diz assim, ó: vinde a mim, todos os que estáis rico, igreja, milionário, hein? Todos que estáis sorrindo, todos que estáis de repente pulando porque ganhou na Mega Sena milhões. Quem que ele está chamando para vir? Vinde a mim, todos que estáis cansado e o que, igreja? Sobrecarregado. Você sabe o que é carregado? É quando a pessoa está com muitos problemas. Quem está aqui entendendo, igreja? Quando a pessoa já não aguenta mais. E sobrecarregado? É quando os problemas se multiplicam na vida da pessoa. E Jesus está chamando esse. Jesus, ele está chamando pessoas que estão o quê? Desnutridas espiritualmente falando. Olha aqui, ó. Olha a qualidade de pessoas. Olha a qualidade de pessoas, igreja. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Porque ele vai fazer o que, igreja? E eu vos aliviarei. Coisa gostosa. Ei, você está cansado, igreja? Vai até o Senhor Jesus. Despoja dele. Você está cheio de angústia? Vai ao Senhor. Profeta Isaías, lá no livro 53 de Isaías para mim foi um dos profetas mesmo. Lá em Isaías 53, no versículo 4, pastor, estou cansado já, pastor. Isaías 53, Isaías para frente ou para trás de Mateus? Pastor, só está marcado tudo sua Bíblia? Não, minha Bíblia é como a sua. Amém, igreja? Isaías 53 no versículo, logo no comecinho. Aí, ó, isso aqui mesmo, ó. Versículo 4. Para terminar, eu acho, né? Certamente. Aí, ó. Ele não chamou lá em Mateus que é para a gente ir até ele, igreja. A gente que está como? Cansado e quer dizer, carregado e carregado. E aqui, o próprio profeta Isaías aqui atrás. Olha o que ele diz, ó. Ele já dizia assim, ó. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nos, o que, igreja? Reputávamos por aflito. Nós estávamos o que? Mais do que aflito, mais do que está. Reputar é mais do que estar, é mais do que permanecer, é mais do que está passando luta, reputávamos. Você tem noção disso? Reputar, a pessoa nem passou uma luta ainda, já vem outra.
Nem passou um problema, já levanta outro problema. E ele tomou tudo isso de cada um de nós. Tomou isso de você, tomou isso de mim. E nós reputávamos por aflito. Quem já passou aflição aqui? Não esquece disso, não. Porque ele já chamou a senhora, ele já chamou o senhor. Venha do jeito que está. Porque ele tomou as suas dores. Aleluia. Ele tomou as suas enfermidades. Você que está reputando por aflito, esquece, não se preocupa. Coloca a sua vida na mão do Senhor. Ei, que palavra gostosa. Que maravilha é escutar. Reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Por que, pastor, ferido de Deus? Sabe como Deus fere a gente, igreja? É quando Ele permite que uma situação difícil venha na vida da pessoa. Por quê, pastor? Às vezes Deus fala, ó, não faça isso, e a pessoa teima. Olha, vai para a igreja, olha, busca-me, que você vai me achar, quando buscar de todo o coração, como Isaías disse, sabe, né? Aquele que buscar de todo o coração vai achar. Busca-me, e a pessoa não dá ouvido. É esses feridos de Deus. Aí Deus permite que uma tristeza abate o coração da pessoa. No passado não era assim. Já expliquei que antes de Jesus rasgar o véu, que era, nós vivíamos sobre o quê? A lei. Hoje não. Hoje nós não vivemos sobre a lei. Vivemos sobre a graça de Deus. Mas até quando ele rasgou o véu ali, desceu no inferno, pegou a chave, hoje está todo o poder e a autoridade, está escrito no Salmo, pertence a quem? A Ele. É ou não é, igreja? Toda a autoridade, toda. Hoje, quando ele diz que ferido de Deus, é quando Deus permite que uma tristeza avança nela, só para ela recorrer a Ele. Ele permite que um problema venha sobre a pessoa, somente para que ela veja que precisa de Deus. Porque Deus já tentou de todas as formas, e a pessoa não se move. Deus já falou que ela precisa se batizar, mas ela não se move. Então Deus fere. Como eu estava falando, no passado, como a gente pode ver lá em Êxodo, lá no comecinho, acho que 4º livro, né, ou 5, não sei, logo no comecinho da Bíblia, como que era ferido? Deus mandava literalmente as pestes. Você lembra disso, igreja? Gafanhoto, que mais? Chuva de pedra. Que mais, igreja? Foram quantas? 7 pragas, né? Literalmente, acabava com tudo. Matava o gado, por causa da desobediência daquele povo. Hoje não. Hoje nós vivemos na graça, na misericórdia. Deus não vai ficar mandando mais esse tipo de coisas. O que Ele faz? Como que a ferida que Ele coloca, Ele permite que um problema se levanta contra a pessoa para mostrar literalmente que ela precisa de Deus, que ela precisa se batizar, que ela precisa largar os maus costumes, que ela precisa largar aquilo que ela faz, que não está o que, igreja? Agradando a Deus. Precisa largar pensamento negativo. E o que diz aqui? No versículo aí, igreja? É gostoso escutar isso. Isaías dizendo, ó, reputávamos por aflito, ferido de Deus e o que, igreja?
oprimidos. Quando você tem uma ferida, você recorre, de repente, aos médicos. E deve fazer isso. Quando você tem um problema de saúde, recorre. É ou não é, igreja? É o certo do ser humano. Agora, quando você vê que eles não dá conta, aí a pessoa recorre para Deus. E Ele dá conta. E Ele cura, Ele liberta. Por quê, pastor? Por causa disso. Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, que nós reputávamos por ferido de Deus. Lá onde nós começamos, no Salmo 24, um pouquinho para frente, nós começamos no 22, né? No Salmo 24, no versículo 35, por ali, olha o que diz a igreja. Salmo 24. Aí diz assim, ó. Versículo 7. Salmo 24, versículo 7. Diz assim, ó: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Pastor, eu não estou entendendo nada desse versículo. Guarda a Bíblia que você vai entender. Guarda e fecha aí. Fecha aí. O que Jesus está dizendo? Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Por que Jesus, Ele está nos comparando com uma porta? Porque é aonde Ele vai conduzir para entrar na gente. Ele vai entrar na sua vida e Ele vai fazer prodígio e misericórdia que você não vai nem acreditar, humanamente dizendo. E quando essa porta ao qual Ele vai conduzir, Ele vai entrar por ela, quando está triste, angustiado, Ele está dizendo: levanta a cabeça. Levanta a cabeça, você que está triste, angustiada, pensando que essa semana vai ser mais uma daquela. Levanta a cabeça, ó porta. Maravilhoso esse versículo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portas, eterno, para que entra quem? O Rei da Glória. Quem quer abrir a porta, quem quer levantar a cabeça para receber? Por exemplo, quando você tem que receber alguém na sua casa, você vai receber ela lá com a cabeça baixada? Não. Você vai receber ela no portão com a cabeça levantada, olhando para ela. Porque se você receber ela assim, ela vai dizer: ixi, essa pessoa está mal, essa pessoa está doente. Ela de cara já vai te perguntar: fulano, aconteceu alguma coisa com você? Então é por isso que para receber Jesus, você deve levantar a sua cabeça e deixar entrar quem? O Rei. Esse Rei é maiúsculo, simbolizando Jesus, o Rei da Glória. Quem entendeu aqui? Você entendeu até aqui, igreja? Nós vamos participar da Santa Ceia agora. Pastor, quem que pode? É o Senhor que fala? Faz 5 dedos. É o Senhor que determina? É os obreiros que determinam? Quem? Você mesmo. É Deus que determina? Faz assim o dedo. Diga: não é Deus também não. Quem que é? Diga bem alto: é eu. É você, é eu, é nós que determinamos se eu devo ou não. Pastor, por que se devo? Eu participo da Santa Ceia e o melhor Ele nos dá. E se eu não querer, o que vai acontecer, igreja? A pessoa vai viver sempre
frustrada. Pastor, se eu participar da Santa Ceia e eu continuar a mesma pessoa, não vai adiantar nada, ainda vai cair sobre ela maldição. Ela própria vai ser amaldiçoada por si mesmo. Não é? Deus não vai amaldiçoar ninguém, não. Deus não tem tempo para fazer isso com ninguém, não. Amém, igreja? Não é? Mas, rapaz, se Deus tivesse tempo para amaldiçoar o povo, é ou não é, igreja? É a própria pessoa que é amaldiçoada. É a própria pessoa. Está lá em Coríntios, né, igreja? 11:28, né? É a própria pessoa. Portanto, fica de pé em nome de Jesus. Isso. E você vai fazer um exame da sua consciência. Isso, fica de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido.